Pois é, a Marvel Studios anunciou a data de estreia do novo reboot de Quarteto Fantástico. Mas antes da gente chegar lá, vamos conferir a última vez que essa franquia foi adaptada para os cinemas. E tragédia é pouco para descrever. Imaginários a mais um vídeo. Eu falei pra vocês que eu ia trazer mais um Piores Filmes. Pois é, promessa é dívida, estou aqui com mais uma edição pra vocês, meus queridos que adoram esse quadro e adoram me ver sofrer todo mês. Bom, 2 vezes nesse mês, né? Quarteto Fantástico 2015, a 4ª vez que uma adaptação foi tentada dessa franquia e o 4º fracasso. A história dos bastidores por si só rende um vídeo só pra ela. Algo que eu posso fazer no futuro. Mas como chegamos nesse ponto? Apesar de não ter sido nenhum arrasa-quarteirões entre críticos ou nas bilheterias, o filme do Quarteto Fantástico fez o bastante para encorajar os executivos da Fox a seguir em frente com uma sequência, lançada em 2007. Mas quando o segundo filme fez ainda menos nas bilheterias, planos para o terceiro e para um derivado do Surfista Prateado foram colocados na geladeira. Mas para não perder os direitos da franquia, a Fox produziu um reboot com o diretor de Poder Sem Limites, Josh Trank. Eu mencionei por alto, né? Os bastidores desse filme foi uma loucura. Se eu for falar sobre tudo aqui, eu vou passar o vídeo inteiro falando só disso, mas em resumo, o estúdio cortou o orçamento pouco antes das filmagens, o Josh Trank ficou e descontou no elenco, na equipe e por alguma razão na casa onde ele estava durante as filmagens. Extensas refilmagens foram feitas, incluindo refazer todo o combate final, e o diretor foi proibido de entrar na sala de edição. Cara, é impressionante, você consegue sentir o cheiro de merda subindo no ar. O filme começa mostrando o jovem Reed Richards em sua sala de aula, onde precisa falar para a classe sobre sua profissão dos sonhos. Enquanto outros querem ser jogadores de futebol americano e ganhar milhões, nosso pequeno Reed quer ser a pessoa que vai criar o teletransporte. Thank you, Mr. Richards. This is all very interesting. But the assignment was to pick a real career in the real world. É, porque a gente sabe que essa coisa de cientista é ficção. Em Um Ferro Velho, vemos a versão jovem de Ben Grimm, que tem uma família não muito amorosa. Hey, clobber in town. Come here. What do you think? Você tá querendo me dizer que Ben Grimm, o Coisa, tirou seu famoso bordão de algo que seu irmão abusivo dizia pra ele antes de sentar a porrada no moleque? Ben escuta um barulho e descobre Reed escondido vasculhando por peças. O menino se junta a ele em seu experimento e testemunha enquanto o nosso pequeno gênio testa seu teletransportador. Don't blow up. Don't blow up. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Reed percebe que o carrinho de brinquedo sumiu e rochas estranhas apareceram em seu lugar. Daí pulamos para 20 anos depois, quer dizer, 7 anos depois. Sim, eu sei, não é a primeira vez que um estúdio pega atores na casa dos 20, nesse caso 20 beirando pros 30, para interpretarem adolescentes. A questão é que quando esses estúdios fazem isso, eles cercam o ator de diversas pessoas na mesma faixa de idade para disfarçar. Aqui, o Miles Teller e o Jamie Bell são colocados numa feira de ciências com crianças e adolescentes de verdade. E fica muito óbvio que são 2 adultos interpretando adolescentes. E não funciona. Enfim, os 2 estudantes vão para a feira de ciências apresentar seu teletransportador. Mas eles acabam esbarrando no professor incompetente do início. Apesar do experimento ter dado certo... You're disqualified. Wait, what? This is a science fair, not a magic competition. Senhoras e senhores, eis o verdadeiro vilão desse filme. Mas, por uma incrível coincidência, Reed é abordado pelo Dr. Franklin Storm, do Instituto Baxter, que está trabalhando no mesmo experimento que Reed, e por razões que só o roteirista conhece, tirou um tempinho de sua agenda lotada para avaliar uma feira de ciências de escola que, por acaso, tem um estudante que também trabalha em um teletransportador.
Okay, I have a two-part question. Go ahead. A, are you kidding me? And B, seriously, are you freaking kidding me? O Dr. Storm tenta convencer seus superiores a dar continuidade ao projeto porque ele recrutou um menino muito inteligente numa feira de ciências da escola. Estão ouvindo como isso sou idiota, roteiristas? Mas o Storm pede também a reintegração de outro jovem cientista, Victor Von Doom, que havia sido expulso do projeto. Inicialmente, o personagem ia se chamar Victor Domashev, algo que o próprio ator Toby Kebbell confirmou em entrevistas. E ele apenas seria um hacker antissocial que por acaso se torna o vilão do filme e nunca se chamaria Doutor Destino. Porque ser sombrio e realista é muito mais interessante do que ter um personagem que literalmente é um ditador de um país inteiro, cientista do mestre das artes místicas, um dos maiores vilões da história da Marvel, literalmente uma das inspirações para o próprio Darth Vader. Mas isso não era interessante o bastante para a Fox. Enfim, quando a informação vazou, a ira dos fãs falou mais alto. E o personagem aqui, ao menos, manteve o nome Victor Von Doom. Mas ele continua sendo um hacker antissocial que quer ver o mundo explodir porque a humanidade não presta. Mas... Sue gonna be there? Gado demais! Victor se junta ao projeto e agora começamos um joguinho muito especial desse filme. Eu mencionei por alto que esse filme teve que passar por extensas refilmagens. E eis um detalhe que torna elas muito óbvias. Quando a fotografia principal terminou, a atriz Kate Mara cortou suas mateixas. Só que quando o filme teve que passar por essas extensas refilmagens, a atriz foi chamada de volta e foi colocada numa peruca loura, feia, que dói. Que coisa horrorosa! Enquanto isso, no lado Velozes e Furiosos do filme, Johnny Storm está prestes a começar um racha com um carro que ele próprio construiu do zero. Mas o rapaz se recupera só para passar por um perrengue ainda mais irônico. Em chamas! Johnny é levado do hospital por seu pai, que diz que ele só terá seu carro de volta se for trabalhar para ele. Afinal... He can build anything. Meu senhor, tem certeza? Depois de uma montagem mostrando a evolução do trabalho deles... Peruca! Foi mau instinto. A máquina finalmente fica pronta e eles preparam o primeiro teste, enviando um chimpanzé para outra dimensão, que então retorna como um super gorila inteligente que quer dominar o mundo. Não, isso ao menos seria divertido, mas esse filme tem alergia à diversão. O teste dá certo e os superiores agora querem coordenar os testes humanos com a NASA. E nossos protagonistas não gostam nada disso porque eles tinham que ser mandados para outra dimensão. Por quê? Primeiro, vocês são basicamente adolescentes. Segundo o roteiro desse filme. Segundo, vocês não têm o mínimo de preparo que um astronauta tem. E acham que estão prontos para viajar para outra dimensão. Mas depois de algumas biritas, eles decidem que eles devem ser os primeiros aí, já que foram eles que construíram a máquina. E como os superiores não permitiriam, eles decidem ir antes do teste de verdade, sem contar a ninguém. Vocês não eram pra ser, tipo, gênios? Eles decidem ir, mas precisam de uma quarta pessoa. E como eles tomaram a decisão porque eles construíram a máquina, naturalmente eles chamam... I'm not going without you. Ben! Eu tinha até esquecido que ele estava nesse filme. Um dos membros mais icônicos do Quarteto Fantástico. E por acaso ele só está no filme porque Reed Richards estava bêbado. Ben se junta ao grupo e eles partem para outra dimensão. E num laboratório cheio de funcionários, apenas Sue percebe o que está acontecendo. Filhos da p***! Nem me chamaram! E em vez de seguir com seu plano original, ir, colocar a bandeira no chão e ir embora, eles decidem ser ainda mais idiotas e saem para explorar a misteriosa fonte de energia do local. Vocês não eram para ser gênios. E aí, caindo mais alguns pontos de QI, Victor decide enfiar a mão numa gosma alienígena que ninguém sabe o que é. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Eles correm de volta à máquina, mas Victor acaba ficando para trás.
Eu vou cair! E numa tentativa meio mequetrefe de explicar os poderes, Ben é coberto por rochas, Johnny pega fogo e Sue, que os ajuda a voltar, é atingida pela onda de energia na volta. Mas se a onda percorreu tudo isso, por que só a Sue ganhou poderes? E aí chegamos na parte do filme onde eu realmente vi potencial e eu vi como seria mais ou menos a visão inicial do diretor Josh Trank. Quando os protagonistas retornam, o filme ganha uma aura de terror que é perturbadora e até única nesse gênero. Normalmente, quando um personagem ganha poderes em um filme de super-herói, tudo é tratado com empolgação e curiosidade. Mas aqui o tom é surpreendentemente dark para algo como Quarteto Fantástico. Reed rasteja ferido enquanto escuta os gritos de socorro de Ben, dá de cara com o corpo de Johnny em chamas e quando ele olha para trás, vê em horror suas pernas esticadas. E esse tom segue adiante quando eles são levados para a Área 57, porque nem a Área 51 quis envolvimento com esta merda. Reed acorda em profunda agonia e pergunta incessantemente por seus amigos. O Dr. Storm vê horrorizado o que aconteceu com seus 2 filhos. Ah, eu esqueci de mencionar, a Sue é adotada nesse filme. Óbvio. Reed consegue fugir e fica em choque ao ver o que aconteceu com Ben. Ele promete ao amigo que vai consertar a situação e que voltará para buscá-lo. Os chefões decidem se aliar ao governo e recrutam Ben para trabalhar em algumas missões. Olha as coisas melhorando! Levou quase 1 hora, mas nossos protagonistas finalmente têm os seus poderes. E agora a gente chega naquela tradicional, mas divertida parte dos filmes de super-herói, onde eles aprendem a lidar com seus poderes. Pode ser divertido! Ah, eu esqueci, esse filme é alérgico à diversão. 1 ano se passou e Reed continua sumido. Um adolescente pelado, sem treinamento e sem controle dos seus poderes, consegue fugir de uma instalação do governo super protegida e permanecer sumido por 1 ano. Mesmo que você acrescente roupas à equação, ele continua sendo só um adolescente, não o Jason Bourne. Pulamos para uma reunião chata do diabo, onde um grupo de militares observa o progresso de Ben nas missões. É explicado que Johnny tem evoluído em seu treinamento e está quase pronto para ser colocado em combate. Isso... Peruca! Foi mal. Segue com o treinamento e está evoluindo bem. Os militares agora planejam recriar o teletransportador para voltar ao planeta Zero, a outra dimensão, e usar a fonte de energia que deu os poderes aos jovens. O problema é que eles não conseguem terminar o projeto sem Reed. Lembra como eu falei que a peruca entra e sai desse filme? Pois em um momento vemos o Dr. Storm tentando convencer a peruca, quer dizer, a Sue, a usar seu conhecimento de padrões para achar Reed. E eles levaram 1 ano para pedir isso a ela. E na cena seguinte, ela procura Reed e aparece com seu cabelo natural. Eu fico imaginando o nível de desespero do estúdio para lançar logo essa merda, pra poder deixar uma coisa dessas batida. Em algum lugar do mundo, vemos que Reed aprendeu também a alterar seu rosto. Que efeitos são esses, meu pai? E ele agora mora numa cabana isolada onde está construindo uma nova versão do teletransportador para achar a cura para si mesmo e seus amigos. Pera aí. Então você está me dizendo que o Reed fugiu da instalação porque ele quer construir a mesma máquina que os militares que estão procurando ele já estão tentando construir? Pra que ele fugiu? They're gonna get Os militares chegam para capturar Reed, mas são rapidamente derrotados. Mas eis que chega Ben. E parece que finalmente teremos nossa primeira cena de ação. Reed é levado para a base e tem que lidar com a ira de seus colegas, que não o perdoam por ter sido abandonados. Peruca! Foi mal. E como Reed é um super gênio, quando convém ao roteiro, ele conserta a nova versão do transportador em minutos. Um grupo de cientistas atravessa para o planeta Zero e encontram... I knew you'd come back. E sim, contemplem em horror a versão desse filme do Doutor Destino. E se você achava que esse filme estava sem lógica, prepare-se para ouvir a motivação do nosso vilão. Ele vem até a equipe de resgate como um cachorro manco pedindo socorro, é levado de volta para a Terra, só para dizer que a Terra não presta e que ele quer voltar para outra dimensão para evitar que seu novo lar seja explorado. Se a Terra é tão ruim, por que você veio mancando pedindo ajuda? E aí temos mais um momento onde o aspecto terror volta a criar alguns momentos bem interessantes.
E depois de matar Deus sabe quantos cientistas e militares, Victor parte em direção à máquina para voltar ao planeta Zero. Mas... Out of my way, Franklin. I'm going home. This is your home, son. Meu senhor, deixa ele embora, meu filho. Já viu quantos corpos tem no corredor? Victor, we're not gods. We're just people. And we are stronger together than we are apart. Ah, vá pro inferno! Calma, não precisava ter levado a sério. O Dr. Storm morre e Victor retorna para o planeta Zero e usa a máquina e um monte de pedras para criar um buraco negro que vai engolir toda a Terra. O quarteto é sugado para outra dimensão e parte para enfrentar Victor. Johnny tenta enfrentar o vilão e é parado com pedras. Ben tenta enfrentar o vilão e é parado com pedras. Mas aí Sue vai enfrentar o vilão e é parada com pedras. Dá pra trazer um pouco de variedade? Victor, don't do this! Ok. Now the world don't move to the beat of just one drum. Só pra variar, eu queria ver uma vez o vilão ser derrotado pelo poder da educação. Reed é dominado por Victor e vê seus membros virando geleca. Mas ao ver seus amigos em perigo, o poder do amor é ativado dentro dele e ele parte para enfrentar Victor, que continua usando pedras. Meu querido, lembra quando você estava explodindo cabeça 5 minutos atrás? Reed consegue libertar os demais e, em um discurso de apenas 20 segundos, ele consegue colocar todas as rixas entre eles de lado e os inspira a trabalhar em equipe. E qual a brilhante estratégia para enfrentar alguém que explode cabeças? Olha a pedra! Mas estamos guardando o melhor para o final. It's clobbering time! Os militares pedem que os dois lados continuem trabalhando juntos, mas nossos jovens heróis já estão fartos de obedecer ordens. Eles ganham seu próprio laboratório e temos a única interação bem-humorada do filme. I think that the four of us should have a name. How about two guys, a girl, and the thing that nobody wanted? Quer dizer, bem-humorada para aqueles que nunca ouviram uma piada na vida. Gotta say, it's fantastic. Say that again. It's fantastic. Guys, I got it. Ready? Yeah. The end! I have seen everything that has ever happened, ever will happen, ever could happen, and yet, what the hell is this? Quarteto Fantástico foi um fracasso monumental nas bilheterias e, para completar, o filme levou 3 framboesas de ouro, incluindo o de pior filme, que foi dividido com 50 tons de cinza. Eu tenho que dizer que esse é um dos casos mais bizarros nessa lista até agora, porque a primeira metade do filme, por mais que ela tenha os seus momentos extremamente idiotas, ela não é tão ruim assim, ela só é muito chata. No momento em que as palavras "um ano depois" aparecem, o filme desmonta. Ele se torna o equivalente a um sanduíche constituído de apenas 2 pedaços de pão. A gente tem o primeiro ato e aí a gente pula pro terceiro. O filme não tem meio. Eu entendo que o Josh Trank estava tentando usar um arco do Quarteto Fantástico que foca neles numa versão bem mais jovem dos heróis e que ele estava tentando dar uma estética diferente, mas pegar coisas como filmes do David Cronenberg com um horror físico para uma franquia que é considerada uma das mais aventurescas e familiares da Marvel. Aí eu me pergunto quem é que estava mais bitolado, se era o Josh Trank ou a Fox por dizer sim a isso. No fim das contas, eu acho que foram os dois lados. E é isso aí, Cinemaginários, espero que tenham gostado desse episódio de piores filmes. Vou deixar aqui no card, se você ainda não conhece esse quadro, da minha playlist com outros vídeos onde eu me torturo para a sua felicidade. Se essa é a sua primeira vez aqui, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo, curta o vídeo e me acompanhe aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram para conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!